Oi turma, tudo bem? Vamos para a nossa atividade da semana? Hoje nós vamos fazer réplicas de fósseis. O que são os fósseis, né? Os fósseis são estruturas de seres vivos, restos de seres vivos que ficam marcados em rochas. E hoje a nossa atividade vai ser justamente a de fazer uma réplica de fóssil. Eu vou mostrar para vocês quais serão os materiais que nós vamos utilizar para montar nosso fóssil. Nós vamos precisar de gesso em pó, vamos precisar de argila, um recipiente para poder fazer a mistura do gesso, uma colher, um pincel. Se vocês tiverem vaselina ou se não tiverem, pode utilizar qualquer tipo de óleo e uma embalagem. Essa embalagem aqui, ó, era de um medicamento. Eu cortei a tampa, a parte maior, para ela ficar uma caixinha, uma forminha. Se você tiver forminhas de silicone ou uma de plástico que de repente você possa descartar, também serve. Bom, além disso, água, um pedaço de plástico, já já vocês vão entender por quê, mas é um plástico simples, bom? E o mais importante de tudo, alguma estrutura de origem viva, mas tem que ser uma estrutura que possa ser, por exemplo, conchas, pequenas conchas. Olha, eu tenho uma coleçãozinha de conchas e eu vou pegar algumas delas para fazer os meus fósseis. Além delas, você pode utilizar também folhas, porque as folhas têm as nervuras e as nervuras ficam bem impressas no nosso fóssil, na nossa réplica de fóssil. Tudo bem? Viram aí? Marcaram os materiais? Então daqui a pouco a gente já começa a fazer o experimento. Até daqui a pouco. A primeira coisa que vocês devem fazer é pegar a forminha que vocês fizeram ou a que vocês tiverem e cobrir ela com um plástico. Okay? Isso facilita depois na hora da gente tirar o molde daqui, né? Tirar o fóssil, aliás, daqui. Então vocês vão cobrir o fundo da caixinha e vão utilizar a argila para preencher o fundo dessa caixinha. Vou mostrar para vocês como que eu estou fazendo, ó. Olha aqui, pessoal, o que eu fiz, tá? Eu preenchi o fundo da caixinha utilizando argila. Só que para ficar bem lisinho, você vai fazer o quê? Pegar, mergulhar com o dedo mesmo na água, ok? E colocar e passar a água por cima e ir alisando para ficar cada vez mais lisinho. Quanto mais lisinho ficar, mais legal vai ficar o seu fóssil, vai ficar a imagem do seu fóssil. Próxima etapa. Você vai pegar a sua conchinha ou a folha vegetal, você vai pegar um pouquinho da vaselina e vai com um pincel impermeabilizar ela. Por que a gente faz isso? Para depois você conseguir recuperar a sua conchinha de volta ou a folha, tá? Embora às vezes você possa ter que jogar fora, mas fica muito mais fácil de você retirar. Feito isso, você vai prender, né? Você vai colocar ela aqui dentro da sua forminha e vai prensar com um pouquinho de força, ó. Ok? Ó, vou fazer com a outra que eu tava aqui, tá? Os desenhos, as ranhuras, né? As listas, elas ficam muito mais legais se elas estiverem em contato com a argila. Isso é muito importante, tá bom? Bom, gente, agora vocês vão reservar esse material, deixar ele no cantinho e nós vamos produzir a massa do gesso, ok? Vocês pegam um pouquinho de água, colocam no recipiente, é melhor que seja um recipiente de plástico, ok? E com a colher vocês vão adicionando o gesso. Não coloquem muita água, ok? Porque se vocês colocarem muita água, depois fica um pouco difícil, né? Ele demora para ficar na textura certa. Ele tem que ficar mais ou menos como se fosse um mingau bem grossinho. Então, normalmente, para cada 100 ml ou até menos, uns 80 ml, você pode colocar umas 3 colheres de sopa e mexe. Se você perceber que ele está muito líquido, você coloca um pouco mais. Por exemplo, ó, esse que eu acabei de preparar aqui,
Se vocês notarem, vocês vão ver que ele está muito líquido ainda. Então, eu vou acrescentando mais um pouquinho, né, do gesso. Lembre-se que o gesso, ele acaba, de certa forma, né, deixando a mão da gente mais áspera. Então, o ideal é que a gente utilize uma luva, ok? E não entre em contato direto, não coloque o dedo direto no gesso, tá bom? Ó, pessoal, para a quantidade de água que eu tinha colocado, eu acabei precisando acrescentar mais umas 2 ou 3 colheres de gesso, tá? Ele tem que ficar nessa consistência, ó, como se fosse mesmo, né, um mingau. Ou até um pouquinho mais grosso, mas pelo menos assim. O bom de ficar mais líquido assim é que você consegue moldar com mais facilidade, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Depois que o gesso estiver pronto, vocês vão derramar ele na forminha, em cima daquela camada de argila que vocês fizeram e onde vocês colocaram a conchinha ou colocaram a folha, ok? Para ele ficar bem bonitinho, você ainda faz o seguinte, ó, raspa bem o fundo para coletar todo o gesso que você produziu e depois dá umas batidinhas aqui no fundo, ó, para ele ficar bem retinho. E pronto. Só que agora vocês precisam esperar algum tempo até desenformar esse material. O ideal é que vocês só façam isso amanhã. Eu já tinha feito um e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que ficou o que eu fiz ontem, tá bom? Pessoal, não esqueçam de forrar o local de trabalho, tá? Porque faz bastante sujeira essa técnica nossa aqui, ó. O meu eu já desenformei, já tirei da forminha. Eu deixei de um dia para o outro, inclusive num lugar que batia sol, porque daí a secagem é mais rápida. O gesso, ele seca rapidamente. Dependendo do tipo, né? Dependendo da marca do gesso que você comprar, a secagem é muito rápida. Tem um que tem uma secagem mais lenta. O ideal é utilizar esse, tá bom? Se você deixar ele no sol, né, de um dia para o outro, automaticamente ele já acaba encolhendo, né? Ele acaba perdendo água, encolhendo e se solta naturalmente, como aconteceu com o meu aqui, ó. Então, vou mostrar para vocês, ó. Tá? Então, ele se separou. Essa parte aqui é legal, mas não é a principal. Também dá para usar. Vejam que aqui ficou a conchinha que eu tinha utilizado. Mas agora eu vou mostrar para vocês, né, o fóssil mesmo, que é aquilo que se formou na argila, tá bom? Olha só, a concha ficou do outro lado e aqui então ficou o fóssil. Vejam que a folha ainda está aqui e eu vou remover para vocês verem. Ó. Percebam que vocês têm, né, até os desenhos, tanto da concha quanto a nervura da folha. Para ficar mais legal, você pode pegar um pouquinho do pó de gesso, salpicar por cima e com o pincel ir passando para ficar mais marcadinho, certo? Bom, gente, pessoal, esqueci de falar que o plástico ele é importante, ó, porque depois na hora de você tirar da forminha fica muito mais fácil. Esse aqui ainda não tá seco, tá? Por isso que eu ainda não desenformei, ele demora um pouquinho. Vamos imaginar que você não tenha facilidade em encontrar nem a argila e nem o gesso. Você pode fazer, né, o seu fóssil utilizando massinha de modelar, porque quando você, né, pressiona a folha contra a massinha ou mesmo as conchinhas, vai ficar a marquinha como se fossem as marcas dos fósseis. Agora, se você tiver só argila, também você pode fazer só com ela. Você faz só com a argila. Deixa secar bastante, tá? Depois você utiliza aí para brincar ou como enfeite, certo? Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem com mais uma experiência ou uma atividade. Tchau, gente!